Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. Hoje falando sobre os 70 anos da Força Aérea Brasileira e 80 anos do Correio Aéreo Militar, que se transformou depois no Correio Aéreo Nacional. E para falar a esse respeito, eu tenho aqui o Tenente Brigadeiro do Ar, Aprígio Azevedo. Muito bom tê-lo aqui. Muito prazer, viu? Um prazer também, muito especial, Celso. Então, vamos falar um pouquinho da história da Força Aérea Brasileira, né? A Força Aérea Brasileira se forma, né, na década de 30, isso? 40. De 40. 40. Na década de 30, ela já existia a Força Aérea, mas existia no Exército e na Marinha. Como é que funcionava isso? Exatamente. A aviação militar no Brasil nasce ao final da Primeira Guerra Mundial, década de 20, e o Exército criou a aviação militar e a Marinha criou a aviação naval. Ambas essas aviações cumprindo as suas missões, caminhando até o início da década de 40, especificamente 20 de janeiro de 1941, nasce o Ministério da Aeronáutica. E aí, a partir daí, a Força Aérea Brasileira? A partir daí, a Força Aérea Brasileira, que recebe um legado importantíssimo das duas aviações, a aviação militar e a aviação naval. E aí, os oficiais das duas forças se integram e vão criar a Força Aérea? Quer dizer, na verdade, os primeiros oficiais e os primeiros integrantes da Força Aérea Brasileira eram oriundos dessas duas forças. Correto. Você utilizou uma palavra interessante, oriundos, porque naquela época, então, se identificavam os oriundos da Marinha, os provenientes do Exército. Usavam-se essas duas expressões. E dessa junção harmônica, é importante se destacar, que nasce o espírito da Força Aérea Brasileira. E aí, como é que era? Os uniformes, cada um usava o uniforme da sua força e depois criaram o uniforme da Força Aérea Brasileira? Não, já naquele momento houve uma decisão que era uma tendência das forças militares naquela época, incluindo as forças aéreas, de utilizar o uniforme de cor caque. Então, o nosso primeiro uniforme teve essa coloração. Passados aí uns 20 anos, mais ou menos década de 50, é que mudamos para a coloração azul. Mas vale dizer, alguma coisa da Marinha também ficou, porque havia uniforme de cor branca. O próprio cap, a cobertura nossa, tinha Por muitos anos? Por muitos anos. Até na aviação civil. Sem dúvida. Na aviação civil, os uniformes eram azuis e os caps eram brancos. A Varig teve durante muito tempo um uniforme desse tipo. Isso é um sinal marcante da nossa história, de onde nós viemos. E tremendamente interessante, porque, mais uma vez, recebemos o espírito muito positivo dessas duas organizações. E como é que ficou essa situação, né? No Exército, as patentes parecidas com a da Aeronáutica, né? Só os oficiais generais que não, tinham lá suas patentes, começava com segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tenente major, tenente coronel, coronel. Na Marinha já não. Na Marinha tem outras condições, né? Você tem o capitão de mar e guerra, que equivale ao coronel e assim por diante. Como é que ficou isso nessa unificação? Certamente isso deve ter dado uma boa discussão na época, Celso, né? Não tem dúvida. Mas o fato é que havia uma tendência também no mundo de as forças aéreas estavam se criando naquele momento. Vale dizer, a nossa, criada em 41, a americana, a Força Aérea Norte-Americana, só foi instituída em 1948, então nós largamos na frente nesse ponto. A Itália cria sua Força Aérea lá pela década de 20, como a Grã-Bretanha também. Bom, o fato é que nessa discussão prevaleceu a tendência normal de, nas Forças Aéreas, os postos serem denominados como eram denominados nos exércitos. Não em todo mundo. Você vai encontrar em alguns países a denominação dos postos nas forças aéreas com a influência da Marinha, Comodoros, por exemplo. Mas o fato é que, terminada essa discussão, seguramente lá atrás, definiu-se que a Força Aérea teria a mesma denominação nos primeiros postos até coronel, como era usual no Exército, e daí para frente criaram-se denominações específicas da Força Aérea para os cargos de oficial-general. Brigadeiro, major-brigadeiro, tenente-brigadeiro. Tenente-brigadeiro é o posto mais alto hoje da Força Militar, ou seja, da Aeronáutica. Tenente Brigadeiro do Ar é o posto mais alto, havendo a possibilidade de, em situação de conflito, e somente nesta possibilidade, uma situação de guerra, ter um posto de Marechal do Ar.
Marechal Duarte. Que seria o comandante geral de todos. Agora, além no Exército e na Marinha também, nessas mesmas condições? As mesmas condições. Mas com o nome de Marechal? Marechal no Exército puro e na Marinha, Almirante puro. Isso. Almirante puro. Bom, nós temos algumas perguntas de pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da Força Aérea. E é importante dizer que, ao longo desse programa, nós vamos te dar bastante informação de como você se integrar na Força Aérea Brasileira também. A Marli Almeida, professora de Brasília, quer fazer uma pergunta, o Marcelo Cury, advogado de São Paulo, e o Danilo Barbosa, do Rio de Janeiro. Vamos ver. Eu gostaria de saber se a aeronáutica estaria preparada, no caso do Brasil ter uma guerra, dela defender o Brasil. Quais realmente são os efetivos trabalhos desenvolvidos pela aeronáutica no Brasil? Eu gostaria de saber se a Força Aérea Brasileira tem alguma ajuda humanitária nesse momento. Começa pelo seguinte, né? Como é que foi a participação, antes de responder a eles, como é que foi a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra Mundial? A resposta, então, à primeira pergunta, nós nascemos com um batismo de fogo, isto é, nós nascemos em plena Segunda Guerra Mundial, nos inserimos a Força Expedicional Brasileira que se deslocou para a Itália para ajudar no processo de libertação da Itália do nazifascismo. Estamos falando dos anos de 1944 e 1945. Então, a Força Aérea, no seu nascimento, já teve a oportunidade de demonstrar cabalmente a capacidade de, sim, defender os interesses, os princípios e os valores do Brasil em uma situação de guerra. Ao longo do nosso encontro, Celso, certamente teremos a oportunidade de responder as outras duas perguntas, o que a Força Aérea faz, o que a aeronáutica faz para o Brasil, e a última pergunta, se estamos atuando nesse exato momento numa ajuda humanitária, estamos preparados para atuar sempre, a toda hora e em qualquer lugar. Neste exato momento, hoje, nós estamos envolvidos na busca de uma aeronave desaparecida no Pará desde 4 dias atrás. Quantos tripulantes e quantos passageiros? Do nosso conhecimento, pelo que nós tivemos informação, alguma coisa em torno de 4 ou 5 pessoas que estão sendo resgatadas seguramente. Torcemos para que hajam sobreviventes, para que haja sobreviventes. O que não é nada fácil. Eu já sobrevoei a Amazônia, ali é muito difícil localizar alguma coisa, porque a mata é muito alta, né? As árvores são muito altas e quando alguma aeronave cai, a dificuldade de se encontrar é muito grande. Essa realidade, Celso, é interessante dizer que remete um pouco à nossa história também. A Força Aérea, ela se especializou tanto em conhecer o Brasil nas suas entranhas, voando pelos interiores, que nasce lá no Correio Aéreo Militar e passa pelo Correio Aéreo Nacional, que nós criamos essa capacidade verdadeiramente eficiente de, junto hoje com a parafernália eletrônica que nos apoia, do próprio Civan, que tanto você teve a oportunidade de conhecer do seu nascimento, que nos permite verdadeiramente encontrar agulha em palheiro na região amazônica. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu queria voltar ao Correio Aéreo Militar, depois Correio Aéreo Nacional, quando da formação, da criação do Ministério da Aeronáutica, e contar o primeiro voo, que é muito interessante, né? O primeiro voo que sai do Rio de Janeiro, do Campo dos Afonso, é isso? Correto. Para pousar no Campo de Marte, em São Paulo, levando 2 cartas. Isso. Só 2 cartas extremamente importantes na época, sim, né? E quando chega em São Paulo, os pilotos, são dos 2 oficiais, 2 tenentes, se eu não me engano, isso, não conseguem localizar o Campo de Marte, porque estava escurecendo, isso, não conseguem localizar o Campo de Marte. E aí, onde eles pousaram? Eles pousaram numa região ali pela Moca, em São Paulo, realmente por causa já da escuridão. Pousaram com segurança e o seu troféu eram as duas cartas que eles pousaram do Jockey Club, né? Exatamente, no Jockey Club, ali na margem do Rio Pinheiro, por ali, não é? Não, aí era, pelo que conta a história, Jockey Club da Moca, que já não existe mais, da Moca. Então, um pouco afastado do Jockey Club de hoje. Exatamente. Pois bem, e conduziram essas duas... Agora, o interessante é o seguinte, os 2 oficiais não conseguiram sair dentro do Jockey Club, tiveram que pular o muro. Exato. Pular o muro, tomar um táxi
para chegar com as cartas no local, no destino. Exatamente. Essas duas personalidades da nossa história são Casimiro Montenegro Filho e Lavaneri Vanderlei. Casimiro Montenegro Filho era um tenente na época, veja que destemidos, não é? Que já intentavam, utilizando o instrumento avião, que tem a possibilidade de aproximar de maneira mais rápida as pessoas, a criar esse processo de integrar o Brasil por meio de asas dos aviões. E fizeram isto neste primeiro voo, que tem características muito interessantes. Celso, como disse, a Força Aérea está sempre preparada para atender ao chamamento do país, de situação de pessoas menos assistidas ou em calamidade. Exemplos clássicos disso. No início deste ano, o desastre, a tragédia lá de Petrópolis, Friburgo, Teresópolis, que estivemos presentes intensamente, com transportando medicamentos, comida, o nosso hospital de campanha instalado lá no local, é um hospital de guerra, por isso que se chama o nome de campanha, que vai nos lugares mais inóspitos. Com médicos, dentistas. Médicos, dentistas, fazendo tratamentos de emergência e até mesmo cirurgias. E isto ocorreu e ocorre na calamidade de Santa Catarina, enchente de Santa Catarina, em Pernambuco, no exterior, no Haiti, no terremoto do Haiti, no terremoto do Chile, México, enfim. Toda aquela ajuda humanitária, todo o alimento que foi arrecadado aqui no Brasil, que foi levado para lá, foi tudo feito pela Força Aérea. Pelas asas da Força Aérea e parte também navios da Marinha que se deslocaram para o Haiti, se estivermos falando do Haiti. Mas, em grande medida e em grande parte, nas asas da Força Aérea que foram transportados aquela ajuda humanitária. Bom, a Força Aérea fez muito mais ao longo desses anos, desses 70 anos que nós estamos comemorando agora, né? E, dentre essas coisas, foi a criação da Embraer e do CTA. Fala um pouquinho a esse respeito. Então, é interessantíssimo esse tema, Celso, porque nasce lá com o nosso amigo Casimiro Montenegro Filho, aquele do primeiro voo do Correio Aéreo Militar, que ele foi a brigadeiro, ele foi tenente brigadeiro do ar. Foi a tenente brigadeiro. O Casimiro, então, segue sua vida e já na década de 40, na Força Aérea, naquela época era do Exército, agora na Força Aérea, ele, um visionário, convence as autoridades que era importante o seguinte: ora, o Brasil é a pátria do pai da aviação, Santos Dumont. E, naquele momento, ainda não tinha a menor condição de produzir em grande escala, industrialmente falando, aviões. E aí vem, eu acho que o grande pensamento do Casimiro, que é, para fazer isto, precisamos de escola, educação. E parte, então, para a criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Final da década de 40, início dos 50. Em 1953, forma-se a primeira turma do ITA. Que são os engenheiros aeronáuticos. Exatamente. Engenheiro aeronáutico, engenheiro mecânico, eletrônico, infraestrutura, enfim. Muito bem. Eu digo que o grande movimento, grande ideia... Por sinal, é uma das universidades, é uma das faculdades mais disputadas desse país, né? Mais disputadas e reconhecida internacionalmente. Casimiro, então, ele projeta em 20 anos e define, daqui a 20 anos nós vamos estar voando o nosso primeiro avião. Lembre, a pedra fundamental é lançada em 1948. Em 1968, portanto, exatos 20 anos depois, voa o Bandeirante. O primeiro avião genuinamente produzido no Brasil. Já em 69 é criada a Embraer. E há uma coincidência. Em 69, vamos lembrar, o homem estava chegando à Lua. Isso demonstra a defasagem tecnológica que nós enfrentávamos naquele momento. E aí nasce a Embraer, hoje uma empresa de renome internacional. A Embraer hoje tem os seus aviões voando em 60 países diferentes, nos 5 continentes. É a quarta maior exportadora do Brasil. É a primeira maior exportadora de produtos industrializados. De alto valor agregado. De alto valor agregado. Estamos falando aí da ordem de 4,5 a 5 bilhões de dólares ano, gerando 16 mil empregos de alto valor agregado no Brasil, afora toda uma cadeia de fornecedores
para a Embraer, que logicamente incrementa tremendamente esse número de empregos que são gerados pelo trabalho da Embraer. Interessante que a Embraer nasce dentro do Ministério da Aeronáutica, né? Se transforma ao longo dos anos em uma empresa privada e demonstra a capacidade brasileira na fabricação de aeronaves, né? Isso, inclusive aeronaves para controle, como é o caso do avião que controla o espaço aéreo da Amazônia, né? Que é um avião radar, que já foi exportado para o exterior. Sim, o resultado do Civan... Nós estamos, inclusive, vendo imagens aí desses aviões que são fabricados aqui no Brasil. Pois bem, esses aviões que foram incorporados à Força Aérea Brasileira a partir do Civan, que tem a capacidade de fazer a cobertura radar de cima para baixo, isto é, ver quem está voando a baixa altura, complementando a estrutura de radares que olha para cima, esses aviões já exportados para países no exterior, posso citar a Grécia, que é uma exportação que já feita há algum tempo. Olha, vamos falar um pouco do Civan, né? Ou melhor, vamos falar do controle de tráfego aéreo nesse país, né? Hoje, nós temos conhecimento de que a aeronáutica controla todo o espaço aéreo brasileiro, inclusive parte das águas territoriais brasileiras. Como é que está o controle do espaço aéreo hoje? Absolutamente seguro, Celso. E eu começo lembrando que a responsabilidade do Brasil transcende, extrapola o nosso próprio território. Por acordos internacionais, nós somos responsáveis pela literal proteção, para o ponto de vista de busca e salvamento, de uma área que é quase três vezes maior do que o nosso território, isto é, 22 milhões de quilômetros quadrados, porque nós vamos até o meridiano 10 no Atlântico, na direção da costa da África. Então, essa estrutura toda, ela foi possível graças à iniciativa que vem da década de 70, quando criamos o Sistema Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo. Esse sistema integrado, a lógica dele é uma inovação que gera economia de meios. Hoje, se um avião entrar no espaço aéreo brasileiro, né, e não se identificar, ele é imediatamente interceptado? Ele é imediatamente disparado um processo para sua interceptação, ou seja, ele é identificado nos radares, são feitas interrogações àquela aeronave para que ela diga quem é, e na medida em que ela não se apresenta, como na casa de cada um de nós, tem que bater na porta e dizer, eu sou fulano e quero ser recebido. Me dá licença. Não pediu licença, será interceptado sim. E aí os aviões da Força Aérea, os caças decolam e dão aviso no ar para que esse avião desça. Exatamente, é feito na interceptação, primeiro a tentativa de contato amigável, quem é você, por frequências que são conhecidas, frequências de rádio, e na hipótese de se fazer ouvidos surdos, então há um próximo passo, a aeronave que intercepta lado a lado, faz um tiro chamado tiro de aviso, de advertência, que o avião sabe que quem está, o interceptador não está ali brincando, o assunto é sério, é um assunto de Estado, ou de segurança, ou desce, ou pode-se chegar a uma situação extrema até do abate. É a famosa lei do abate que está em vigor no Brasil. Pois é. Antes da lei do abate, né, nós, quando eu fazia parte da CPI do narcotráfico, nós ouvíamos dos pilotos que, se viesse a lei do abate, com certeza absoluta, eles pousariam os aviões. Nós tivemos, inclusive, durante a CPI do narcotráfico, várias imagens cedidas pela própria Força Aérea Brasileira, a CPI, mostrando que os aviões desrespeitavam, não atendiam a solicitação, a determinação de pousar, continuavam voando em cima de cidades e faziam até mais. Os pilotos, os integrantes da aeronave que estavam no narcotráfico, chegavam ao absurdo de tirar a calça e mostrar as nádegas na janela do avião para os pilotos da Força Aérea. Com a lei do abate, agora não tem mais essa história. Se não desceu, o negócio complica. Não desceu, não atendeu a ordem, a determinação, o negócio verdadeiramente complica. A prova é que aviões já estão
entendendo que devem pousar e estão sendo apreendidas cargas de contrabando ou mesmo de drogas, como nós temos observado na imprensa. Nós temos mais umas perguntas do Pércio Farina, que é advogado em São Paulo, do Sérgio Costa, administrador no Rio de Janeiro, e do Cristiano Moraes, representante comercial em Curitiba. Eu gostaria de saber por que até hoje o controle do tráfego aéreo continua nas mãos dos militares. Eu gostaria de saber se durante o período da Copa do Mundo e das Olimpíadas o nosso espaço aéreo vai ter algum sistema de segurança especial. Que garantia de segurança nós teríamos de voo durante a Copa? Toda a segurança, do ponto de vista do controle de tráfego aéreo, todo o planejamento vem sendo elaborado, realizado e executado dentro dos seus prazos para que este assunto seja absolutamente da mais relevante e certa tranquilidade para os voos no Brasil durante esse período. Voltando ao ponto da primeira questão, lembremos, já foi tocado no bloco anterior, Celso, que o Brasil inovou na instalação do seu sistema de controle de tráfego aéreo quando o fez integrado à Defesa Aérea. E esta foi uma responsabilidade entregue à Força Aérea Brasileira lá na década de 70. Portanto, nós temos 40 anos de experiência exitosa. Experiência, né? Uma experiência muito eficiente, observada, especialmente porque gerou uma economia de recursos para o país importantíssimo, que é da mais alta relevância para o Brasil. Ou seja, não pagar duas vezes a mesma coisa. Não pagar duas vezes, não investir duas vezes para o mesmo trabalho. Quer dizer, só para explicar para as pessoas que estão nos assistindo, veja, se a aeronáutica, se a Força Aérea Brasileira tem que controlar o espaço aéreo brasileiro para evitar invasões, para evitar o tráfico de drogas, para evitar o contrabando, né, a extração mineral e uma série de outras coisas, né, para dar segurança de voo, inclusive, né, por que você ter também uma agência, né, para controlar o espaço aéreo? Quer dizer, duas controlando, uma de um lado, outra do outro. Quer dizer, o valor que nós vamos pagar é duplo. É duas vezes o que nós pagamos hoje. É exatamente isso? Exatamente esse raciocínio e mais. E cai a eficiência, porque essas duas coisas estão intimamente ligadas, a defesa aérea e o controle do tráfego aéreo. A sua pergunta lá na origem do programa, e se alguém entrar sem pedir licença no nosso território? Ele é identificado pela defesa aérea ou pelo o controle do tráfego aéreo? Se fosse dividido isso, a informação ela não correria de um lado para outro para a iniciativa da defesa aérea, quando é o caso da defesa aérea, ou para as ações de controle do tráfego aéreo, com tanta agilidade. Então, nós estamos falando de grupos ou de atividades que andam absolutamente juntas, utilizando a mesma informação produzida por um instrumento que vale para as duas áreas, o controle de tráfego aéreo e a defesa aérea. E temos muito orgulho, temos muita honra de ter do Brasil esta atribuição, nós militares que fazemos parte da sociedade brasileira, somos integrantes dessa nossa sociedade, de exercer o papel de controlar o tráfego aéreo brasileiro com segurança. Agora, não é só o controle do tráfego aéreo brasileiro, né? É um satélite brasileiro para dar a nós brasileiros a segurança de que aquele satélite estará funcionando em qualquer situação, mesmo numa situação de emergência. Como é que está essa história do lançamento do satélite brasileiro? Muito bem, então essa é uma atividade que compete à Força Aérea lidar com o veículo lançador de satélite. E a outra estrutura que está coordenada pelo INPE, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Agência Espacial Brasileira, que é a produção do satélite. Quer dizer, o satélite ele se junta ao veículo lançador e este é um grande objetivo. Nós precisamos caminhar e defender a necessidade que o Brasil tenha a capacidade, por seus próprios meios, como fez Santos Dumont com 14 bis, de colocar no espaço o seu satélite. A minha preocupação, e acho que de todos os brasileiros, é de que nós temos aí um satélite hoje que está na mão de uma empresa que o detentor dessa empresa é um mexicano, né? E nós não sabemos se em determinado momento se desliga esse satélite para a comunicação no país inteiro, ninguém se comunica mais. Daí a importância, sem dúvida, de não nos distanciarmos desse objetivo, de termos a capacidade de lançar
produzir o nosso satélite e colocá-lo em órbita. E como é que está isso? Eu diria que, com certeza, no caso do VLS, que é o que nos compete, está caminhando dentro do seu planejamento, olhando aí para os próximos 2, 3 anos, nós estaremos com todo esse trabalho concluído. E consideramos que a outra vertente, que é o satélite propriamente dito, está sendo conduzido também pelos órgãos que têm a responsabilidade dessa produção. Bom, nós temos mais perguntas de pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da Força Aérea, né? Nós temos a pergunta do Marcílio Almeida, assistente administrativo em Brasília. Quais as vantagens de seguir a carreira e o que se precisa fazer para ter sucesso na aeronáutica? É melhor a gente ouvi-los, que eles vão falar pessoalmente. Vamos lá. Eu gostaria de saber quais as vantagens de seguir carreira e o que precisa fazer para ter sucesso na aeronáutica. Quando surgiu a Esquadrilha da Fumaça e por quê? Olha aí. Começando da última, que é bastante simples e empolgante, a Esquadrilha da Fumaça nasce em 1952, na Escola de Aeronáutica, no Rio de Janeiro, o famoso Ninho das Águias, é lá que nascem os aviadores brasileiros, e com o objetivo de aprimorar a capacidade, a habilidade dos nossos pilotos em manobras importantes, especialmente voltadas para o combate aéreo, que é a nossa missão precípua. A entrada na Força Aérea, nós podemos dizer que é muito simples. Depende de cada um de nós, no interesse, na vocação, na preparação, passar por um concurso que é facilmente identificável como um site www.fab.mil.br. É só procurar os concursos. fab.mil.br. Nós estamos aí com esse endereço na tela. Aí todas as informações serão colocadas à disposição daqueles que têm interesse. Temos duas carreiras, uma carreira de praças e uma carreira de oficiais. Exatamente. Estamos já falando das nossas escolas, das quais temos muito orgulho. A carreira dos oficiais pode se iniciar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, com garotos como eu, entrei com 14, 15 anos. E essa escola ela é reconhecida de excelente qualidade de ensino. Lá esses jovens vão fazer o equivalente ao ensino médio. Ao segundo grau. Ao ensino médio, exatamente. São 3 anos e a Barbacena foi considerada a 8ª melhor escola em todas as escolas públicas no Brasil no ano 2009. Para demonstrar a excelência do ensino. Pois bem, passada essa escola, obtido sucesso... Os 3 anos os lá. 3 anos, nessa linha se caminha para a Academia da Força Aérea em Pirassununga, estado de São Paulo. Ali, nível superior, 4 anos de estudo acadêmico junto com treinamento aéreo. Ao término desses 4 anos, quem seguiu a carreira de aviadores está formado como oficial aviador. As outras atividades, como os oficiais administradores, que chamamos intendentes, os oficiais de infantaria que dão proteção às nossas organizações, também se formam nessa escola, dentro dessa mesma configuração. Um outro caminho são os técnicos. Bom, nós estamos falando sobre a carreira e para chegar a tenente brigadeiro do ar, né, o oficial estava, como você está me dizendo, trilha uma carreira entrando na escola de Pirassununga, saindo aspirante e aí... Seguindo o seu curso, tenente, capitão, major... Então ele pode optar por oficial aviador, isto, intendente, que é o administrador, infantaria, que é o que toma conta da segurança das organizações, e no lado, digamos, de especialidades, há toda uma gama de atividades, advogados, contadores, médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, que tanto podem ser oriundos do ITA, quanto podem ser... No caso do ITA, quem presta o concurso para o ITA, pode ser um engenheiro militar ou engenheiro civil? Como é que funciona isso? Pode. Normalmente, a cada conjunto, para ter uma referência de 100 formados no ITA, a Força Aérea precisa que fiquem na Força Aérea algo em torno de 20 a 30 engenheiros a cada ano.
ano e os demais são... Aliás, o ITA é um passaporte garantido de emprego, porque... Quem sai do ITA está empregado. Está empregado. É de tal nível de excelência a escola que os engenheiros formados vão para as mais diversas áreas, inclusive áreas de finanças. E quem sai do ITA, ele sai com patente, sai aspirante ou não? No caso, sim, ambos. No caso da quem fica na Força Aérea, segue a carreira de oficial, tenente, capitão e assim por diante. E no caso dos civis, saem como aspirantes da reserva, tenentes da reserva, melhor dizendo. Sim, são reserva, se na hipótese de haver necessidade de uma convocação, são convocados. É esse conjunto, agregando os técnicos, Celso, que são lá na escola de Guaratinguetá, são os nossos sargentos de absoluta importância para a estrutura da Força Aérea. Quem controla o espaço aéreo brasileiro. O espaço aéreo brasileiro. A manutenção das aeronaves. Exatamente. Dão esse suporte imprescindível para que a Força Aérea tenha a capacidade verdadeiramente de cumprir a sua missão, que é defender e garantir a segurança no espaço aéreo brasileiro. Se as pessoas quiserem seguir a carreira na Força Aérea, tanto de especialista, né, na condição de praça ou de oficial, é só entrar no site www.fab.mil.br. Bom, vamos falar mais um pouquinho sobre a questão que mexe com as pessoas, que é a questão do narcotráfico, né? Da entrada da droga por essa fronteira imensa brasileira, essa fronteira seca, né? Que faz divisa com o Paraguai, com o Peru, com a Bolívia, com a Colômbia, que são os maiores produtores de cocaína hoje do mundo, né? O que a aeronáutica está fazendo para ajudar no combate ao narcotráfico? Tudo. Eu posso afirmar que a aeronáutica até saiu na frente nesse processo com o projeto Civan. A nossa preocupação lá da década de 80, 90... Só lembrando que, para as pessoas, que o projeto Civan é um sistema de controle de todo o espaço aéreo da Amazônia, não é isso? E mais de controle do espaço aéreo, do meio ambiente também. Dentro do Civan, Sistema de Vigilância da Amazônia, que hoje o que toca a Força Aérea é o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo de Manaus, e junto com a vertente civil que está à disposição de todos os órgãos do governo para absorverem informações que são produzidas por esse sistema, como qualidade da água, qualidade do ar, desmatamento, que são monitorados pelos nossos aviões. Portanto, voltando ao raciocínio da proteção das fronteiras, o Civan, ele lança, eu diria, ele é uma ponta de lança dessa atividade, que é integrado necessariamente a outros órgãos do governo, como a Polícia Federal, a Receita Federal, a própria Saúde. É preciso as forças co-irmãs, tanto a Marinha quanto o Exército, que nós fechemos no máximo possível a nossa fronteira oeste do Brasil, que enfrenta dificuldades importantes. Só para que as pessoas tenham conhecimento, a aeronáutica hoje, né, monitorando o espaço aéreo da Amazônia, controla novas pistas de pouso e decolagem que são abertas no meio da Amazônia para fazer pouso e decolagem de tráfico de drogas, né, desmatamento, né, a extração de minerais. Se eu estiver errado, me corrija. Corretíssimo. Eu estou falando porque eu fui relator do projeto Civan no Congresso Nacional e se discutia muito na época gastar $1 bilhão e 200 milhões de dólares para se controlar o espaço aéreo brasileiro. E hoje a gente vê o sucesso desse trabalho, que foi o tempo todo, né, conduzido pela aeronáutica. Correto. Além do sucesso, o que ele representou, o que ele significou para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro. Hoje, se controla o desmatamento na Amazônia, se faz pelo projeto Civan. Graças ao Civan. Portanto, valeu tremendamente a pena, nós dois podemos concordar com isso, o investimento que foi feito. Foi feito absolutamente dentro do planejamento e hoje funciona eficientemente à disposição do Estado brasileiro. Brigadeiro Azevedo, nós estamos quase no final do programa, mas tem uma coisa importantíssima que nós vamos ter agora em breve, que são os Jogos Militares. Eu queria discorrer a respeito disso um pouco.
Muito bem. Os quintos Jogos Mundiais Militares é uma iniciativa do mundo, nasce em 1995, ao final da Guerra Fria, para buscar aproximar verdadeiramente, pela via militar, povos. E se tornou um sucesso. O fato é que esses jogos que ocorrerão no Rio de Janeiro a partir do dia 16 agora de julho... Ou seja, o Brasil está trazendo tudo para cá. Tudo para cá. É eu diria um avant-première do que vem pela frente, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, porque estarão presentes no Rio de Janeiro algo em torno de 6 mil atletas. São 7.500 pessoas envolvidas. Todos eles das Forças Armadas de todos os países do mundo. São 112 países esperados no mundo inteiro que já confirmaram as suas presenças e estarão disputando em 20 modalidades, futebol, esgrima, etc., em 20 modalidades esses jogos que são importantíssimos perante o mundo. É o terceiro evento do desporto internacional, juntando-se aos Jogos Olímpicos e à Copa de Futebol do Mundo. E quem quiser assistir? Quem quiser assistir, www.rio2011.mil.br também. Lá você vai encontrar todas as informações. Os ingressos são gratuitos. Posso dizer que a demanda está muito grande, portanto, quem tem interesse, corra para conseguir o seu ingresso. E todas as informações sobre os jogos estão à disposição nesse site. Bom, considerações finais. Eu queria antes agradecer a sua presença, Brigadeiro, e parabenizar o Tenente Brigadeiro Duarte Saito, que é o comandante da Aeronáutica, pela sua vinda aqui. Ele tem demonstrado ao longo desses anos todos a condução da Força Aérea Brasileira nas melhores. Acho que a Força Aérea nunca esteve tão bem, né, com a condução do Brigadeiro Saito. E perguntar rapidamente, como é que está a compra das aeronaves? Vai ou não vai? O Brasil precisa das aeronaves. Certamente está em boas mãos. E já decidiu de quem? Estamos aguardando a definição em boas mãos. Estado. Estamos aguardando em boas mãos, mas volto a primeiro agradecer a oportunidade para tratar desse assunto para a gente de muita importância, que é lembrar da nossa história, agradecer também ao Brigadeiro Saito que me permitiu estar aqui presente, Celso, e dizer que a Força Aérea tem um enorme orgulho de inserida na sociedade brasileira. Hoje é uma instituição absolutamente madura, graças ao legado de história que nós recebemos daqueles que nos antecederam. A Força Aérea identifica-se plenamente com os valores, os princípios, os anseios da sociedade brasileira, que busca uma sociedade equilibrada, harmônica, justa. E nós entendemos que o ponto crucial nessa caminhada de desenvolvimento do Brasil é a educação. Propugnamos, lutamos por ela sempre, tratamos as nossas escolas com o maior carinho, para receber essa juventude que, ávida, procura os seus caminhos do futuro. E a Força Aérea faz parte desse futuro. Muito obrigado, prazer em tê-lo aqui. Parabéns aos 70 anos da Força Aérea Brasileira. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta a semana que vem, se Deus quiser. Até lá, gente, aqui, pela CNT.